Boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Estamos voltando ao vivo em um assunto polêmico, mas super interessante. Olha, 3%, segundo a Datafolha, tá? 3% dos brasileiros são ateus, não acreditam em Deus. Agora, é um grupo, gente, que vem crescendo e que hoje luta por reconhecimento, respeito e pela garantia de um lugar na sociedade sem preconceito. Aí eu acho que é muito justo, porque discriminação, preconceito não vale mais, né? Agora, o que você acha? Você acha que a vida fica vazia quando não se acredita em um ser superior? O que você acha do ateísmo? Eu acho que tem muitas pessoas que existir sim. Acho que tantos problemas, né? Que existe tanta guerra, pessoas passam fome, tanta dificuldade. Elas ficam tão perturbadas assim que um Deus, ele deveria ser bom. Então há tanta coisa ruim que eu acho que não acredito em Deus. Eu acho simplesmente pelas dificuldades. Eu tenho um amigo, muito amigo meu, ele não acredita, a gente respeita, né? O argumento mais forte que ele tem comigo é que ele fala que eles não explicam muita coisa, sabe? Tudo que eles falam que é Deus é aquilo que a ciência não explica e que um dia depois a ciência vai explicar e não é Deus mais. Tipo, a peste negra, no caso, era, sabe? Falavam que era um castigo de Deus e não é mais. Acho que o ser humano leva as outras pessoas a não acreditarem em Deus. As atitudes dele. Eu fui criada dentro de um padrão de religião, sou católica, e eu tenho, sempre que eu peço, com muita fé, eu recebo. O que você acha das pessoas que não acreditam em Deus? É um direito delas, provavelmente elas têm motivo para isso. Nossa, eu não vejo o mundo sem Deus, acho que o mundo é Deus, assim, na verdade, tudo tem Ele. Tanto é que hoje nós tivemos uma experiência, né, Joselma? De conhecer uma gruta muito linda e que nós mesmos pensando, né? Que Deus, não tem como Deus não existir depois de a gente ter visto aquela beleza toda. Olha aí, você viu que o pessoal na rua já deu a opinião. Agora você, por favor, compartilhe com a gente. Esse programa sem a sua participação não tem a menor graça. Os números, você sabe, 32090021, nosso e-mail brgerais@redminas.mg.gov.br ou ainda no meu site robertazampete.com.br. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, Daniel Sotomayor, ele é engenheiro presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. É engenheiro. Isso. Depois veio de São Paulo participar do nosso programa. Nosso programa hoje está... Interestadual. Depois Eduardo Aquino, que veio de Vitória, no Espírito Santo. Ele é psiquiatra e é neurocientista. Então, Daniel, nós vamos falar, né, que foi criada uma associação brasileira, né, de ateus e do movimento que vocês estão fazendo em São Paulo. Mas a primeira coisa que eu queria saber, que é o título do nosso programa, a gente sabe que a maioria dos povos do mundo inteiro, né, tem algum tipo de crença. Isso vem de séculos e séculos, né? O Brasil, o maior país católico do mundo, né? Quer dizer, cristão. Dá para ser feliz sem Deus? Dá para ser muito feliz sem Deus. Aliás, se a gente olhar as estatísticas, vamos olhar alguns países com os maiores números de ateísmo. Finlândia, Suécia, Noruega, Japão. Será que eles são todos tão infelizes assim? Você olha os países mais religiosos, na África, na América do Sul, todos subdesenvolvidos. Dá para ser muito feliz sem religião. Você acha que dá para ser feliz sem Deus, Eduardo Aquino? Essa discussão vai ser boa, né? Porque, por outro lado, os países nórdicos, Suécia, Noruega, é o maior nível, também no Japão, de autoextermínio e de suicídios, né? Então, essa também é uma colocação. Embora muito desenvolvidos, são os países que têm maior número de suicídios, né? E outra coisa que você vê também nos países mais africanos e tudo, é um povo, né, que tem dificuldades, mas é um povo dançante. A gente vê agora na Copa do Mundo, né? Eles são dançantes, eles têm uma certa alegria. Então, eu não consigo ver muito a conexão. Eu acho que felicidade é uma coisa que a gente pode obter de uma série de formas, né? Aliás, o objetivo principal da vida é a gente buscar prazer e ser alegre. Por outro lado, cientificamente está provado que as pessoas que têm algum tipo de fé recuperam melhor de cirurgias, pós-operatórios, adoecem menos. Tem até cura, né? E até história de cura, inclusive, cientificamente comprovada, sem que houvesse o fator médico presente para aquelas curas. Então, hoje, a ciência e a fé
elas tendem a se aproximar, contando que nenhuma das duas, nem a ciência nem a fé, sejam radicais, né? Então, eu acho que a felicidade é possível, sim, sem a fé, mas, indubitavelmente, né, a fé ajuda muito, né, e colabora muito para essas pessoas que, tendo muito pouco, materialmente falando, tem na fé um grande alimento, né? Pobres materiais, mas ricos espiritualmente, né? Pois é, Daniel, quais são os argumentos dos ateus para não acreditar em Deus? Aliás, o que é o ateísmo? Duas perguntas. Vamos primeiro o que é o ateísmo, Isso, depois... mais fácil. Ateísmo é a ausência da crença em divindades. Só isso. Agora, quais são os argumentos? Essa é uma questão curiosa, porque não é tão simples quanto parece. Quando se fala em argumentos, existem argumentos sobre existência. Mas a inexistência, geralmente, é impossível de provar. Quais são os argumentos para dizer que o Saci Pererê não existe? Não se prova que o Saci Pererê não existe. Isso é impossível. Ele pode estar, no máximo, bem escondido. Você pode dizer, você não procurou direito. Então, o que você pode pegar é dizer, bom, você acha que o Saci Pererê existe? Então, me diga por que ele existe. E eu vou te mostrar porque os seus argumentos são ruins. Então, os argumentos pelo ateísmo, na verdade, nada mais são do que o desmonte, mostrar, olha, os argumentos em favor da existência de deuses são todos ruins, eles não se sustentam. O que você acha? Uma das coisas mais interessantes é o seguinte, o Saci Pererê, ele existe, porque pela física quântica, pensar é igual a agir, né? Então, tem um livro muito legal sobre mitos, que mostraram o seguinte, tanta gente fala sobre o mito do Saci Pererê, as crianças, as pessoas fazem uma imagem do sacizinho, até vê em programas de televisão aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aquilo se torna uma coisa chamada holograma, que é como se fosse uma memória que ele vai guardar e armazenar. Então, em determinados momentos, se houver uma ampliação de consciência, algumas experiências que eles fazem, aquela figura emerge, né, dentro do quê? De um sonho, etc. e tal, e desperta naquelas pessoas ou o medo, né, ou a simpatia. Então, mesmo nessa hora, e retornando um pouquinho à questão da inexistência ou existência de Deus, uma das cientistas que eu mais admiro daquele filme, não sei se você assistiu, chamado Quem Somos Nós, e quem não assistiu deveria assistir. Já fizemos um programa sobre esse filme. Né, porque é uma forma da física quântica ficar mais clara, né, para as pessoas. Mais fácil para a gente entender. Mas eu não sei se você lembra de uma loura, uma cientista, que fala muito bem, sabe? Ela é uma cientista, né? Aí foi inevitável a pergunta. Mas a senhora acredita em Deus? Ela falou, claro. Né? Apesar de tudo que a ciência, toda aquela... E aí ele falou, mas como é que é o seu? O meu Deus pode ser diferente daqueles, né? Naquele Deus personificado dos cristãos, né? Sua imagem e semelhança, não precisa ser os deuses da natureza, como na Índia, como foi na Grécia. Mas o certo é que tem 4 forças que regem o universo. Eletromagnetismo, gravidade, força nuclear forte e fraca. Essa energia tem que ter uma fonte. Então, a esse gerador dessa fonte, que eu chamo de observador universal, eu agradeço todo dia e peço que esse grande observador interfira na minha experiência de cada dia. Então, ela equiparou essa experiência dela, o expedia, daquelas pessoas que pedem que um Deus, através de uma oração, né, esteja ali, né, olhando, participando e interferindo. Mesmo porque é o seguinte, uma coisa também que eu queria colocar aqui para o Sotomayor. Dos princípios básicos, hoje modernos, da ciência, diz o seguinte, o ser humano contamina a experiência. Então, não tem jeito de eu ficar por fora e falar assim, isso aqui é isso é aquilo. A experiência está junto. Então, a partir do momento que a gente está junto com a experiência da vida e do universo, como é que a gente poderia, né, sair dessa condição de ser um humano no meio da Terra para poder, racionalmente, dizer da existência inexistente? Então, eu sou uma pessoa que crê na existência, mas eu também procuro saber sobre esse Deus. Aí eu perguntaria, né, ao Sotomayor, você acredita fielmente que não exista Deus, mas ainda assim é uma crença, que ele tem que acreditar na não existência. E você concorda que isso? Que o ateu é um crente também? Eu não concordo com nenhuma das afirmações que ele fez, só para então deixar registrado. Tá. Então, por exemplo, a existência das 4 forças não significa que haja uma fonte externa de energia ao universo. Forças e energia são coisas muito diferentes. A questão da física só um detalhe, quântica... as energias, elas advêm de onde? Calma. Então, uma coisa existem 4 forças elementares no 7 universo.
Agora, a energia que existe no universo, senhor, está partindo do pressuposto que houve um Criador. Esse uma origem, uma origem para essas externo. Forças. Pois é isso que o senhor precisa provar, que os crentes precisam provar, que existe uma origem para isso. Então, eu também não concordo com nenhuma das afirmações sobre física quântica. As pessoas que costumam falar sobre física quântica, desculpe, eu creio que é o seu caso, não costumam ter nenhuma formação na área. Então, não sabem o que é a equação de Heisenberg, não sabem o que são as... Princípio da incerteza. Pois é, então, a gente são ideias... Um detalhe, eu acho também que você, como engenheiro... Pois é, mas só um detalhe. Só acho que você não pode inferir que eu não saiba determinados campos, porque eu, sendo neurocientista, necessariamente eu preciso saber sobre essa física quântica e tudo, porque isso interfere no meu ambiente de trabalho. Então, eu sou uma pessoa que, não sendo engenheira, tive por uma série de questões e uso, inclusive, antimatéria, que é PET scan. Né? Daqui a pouco eu vou te falar de algumas coisas sobre a questão eu discordo. Tá certo. Vamos voltar ao tema. Então, vamos dar um tempo para ele. Vamos. As interpretações da física são, com muita frequência, utilizadas pelos místicos para tentar validar ideias religiosas, mas isso nunca foi bem visto na ciência. Você tentar entrar com qualquer paper, em qualquer grande jornal científico, falando desse tipo de interpretações, ele simplesmente não é aceito. São ideias que os religiosos têm para si mesmos para tentar conciliar ciência e fé. Se esse tipo de coisa fosse possível, os cientistas estariam recorrendo aos papas, e não ao contrário. O que você vê hoje em dia é que a religião está procurando se assegurar através da ciência. A religião sabe que tudo que eles têm é a fé. E eles sabem que existe uma imagem bem assegurada na sociedade hoje em dia de que a ciência dá coisas garantidas. Então, eles procuram esse tipo de reconhecimento social que eles não têm. Não é preciso ter fé para acreditar, para reconhecer a validade das propostas científicas. Então, voltando ao nosso tema, os argumentos a respeito da existência de deuses são todos facilmente refutáveis, quaisquer um deles. Por exemplo, argumento clássico, o argumento das origens, de onde veio tudo. Que é a grande angústia humana, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E a ciência já respondeu, isso é o mais interessante, a ciência já respondeu essas perguntas. De onde viemos? Darwin já nos disse de onde viemos. A cosmologia já disse de onde veio o nosso universo. E a neurociência já disse que tudo que nós somos está no nosso cérebro. Não há alma, não há espírito. Isso é simplesmente uma ideia de pessoas de 300 mil anos atrás. Então, mas voltando, o argumento das origens. Das duas, uma. Ou tudo é criado por outra coisa, ou nem tudo é criado por outra coisa. Se tudo é criado por outra coisa, então esse Deus foi criado por um outro Deus, que foi criado por um outro Deus, então a ideia religiosa está com um problema. Se nem tudo foi criado por outra coisa, por que pensar em deuses? Pois é, mas por que há tantos deuses? Como acabou que eu te fiz duas perguntas, né? Você respondeu uma, né? Que a gente vê séculos e séculos, a maior parte dos povos, você vê que tem crença. É verdade. Isso é uma necessidade, é uma criação do homem, que, na sua opinião, o que é? Eu diria que mais do que uma necessidade, isso faz parte dos nossos erros embutidos de avaliação. Então, por exemplo, o professor aqui falava sobre a correlação entre os países que eu citei e índices de suicídio. Existe e é fato. É fato. Agora, o fato de haver correlação não significa que haja causação. Quando dois números andam juntos, não significa que um criou o outro. Então, caso clássico, na França aumentou o desemprego e aumentou o alcoolismo. Então, quer dizer que as pessoas estão sendo despedidas porque estão bebendo? Ou será que estão bebendo porque estão sendo despedidas? Um segundinho, posso só inferir? Pode. Foi feita uma pesquisa na Noruega, que a Noruega é um dos países nórdicos e que, como o Estado zela pelo bem-estar, então uma das preocupações é o alto volume de depressão. São os países com maior volume de depressão, não só por baixa incisão do sol, que é uma das causas, chama inclusive as depressões de inverno. Mas era um povo triste. Então o governo fez uma campanha para saber o que eles mais desejariam, né, para vencer essa falta de alegria ou de espontaneidade. E é muito simples. Eu queria até repor algumas coisas. Eu gostaria muito de ter a sua certeza, você pode ter certeza. Porque talvez, se eu tivesse a sua certeza, eu pudesse arrogar para mim determinados tipos de certezas. Graças a Deus, eu sou do tipo que continua, apesar de ser um cientista, eu acho que nesse aspecto eu deveria ser respeitado,
Porque você não pode se arrogar o direito de saber sobre física quântica tudo, porque há uma que é especificamente envolvido em trabalho científico. Por exemplo, só para te citar, qual que é a diferença de fé e religião? Queria que você me dissesse. Qual que é a diferença? Fé é uma posição, religião é uma instituição. Então, eu quero te corrigir. Fé é uma energia que foi mensurada por um exame chamado Scribe, através das seguintes coisas. Pode até pegar o sorriso, que está até bonito. Que eu quero te mostrar assim, esse exame foi feito hoje em Cocoa Beach, que é uma sede da NASA, que está se estudando o psiquismo humano, porque, ao contrário da questão só do cérebro, existe uma coisa muito legal, que é a energia do pensar, energia do sentir e energia do agir. Isso é possível porque o cérebro humano consegue transformar a matéria no quinto estado dela, que é condensado Bose-Einstein. Que é o que explica... O cérebro cria condensado Bose-Einstein? Isso aí, bom, dizer pode o perguntar seguinte... a qualquer físico, isso não está reconhecido pela comunidade científica internacional em lugar nenhum. Nenhum. Isso é pseudociência. Esse exame, a Scribe, foi mensurado o campo eletromagnético das pessoas e as modificações depois. Que um padre foi, e antes e após a inserção do padre para essa pessoa, que no caso era católico, o mesmo foi feito com o pastor, e fazia uma mensuração de campos eletromagnéticos e as modificações que haviam nisso. Até que pegaram um cético, né, num trabalho chamado Duplo Cego, depois, não é o caso agora, mas sem que ele soubesse, e também examinador, e essa pessoa tinha um quadro crônico de enxaqueca severa. E na testagem dele foi pegado um neurocientista que falou que tinha conseguido um dos maiores remédios anti-enxaquecose, e ele foi uma das pessoas selecionadas. E houve uma modificação impressionante. Então, hoje, o chamado efeito placebo, que é o que determina que uma medicação, sem nenhum tipo de farmacologia, o princípio, em 31% dos casos, é capaz de eliminar aquela determinada doença ou sintomatologia. Que isso foi dito, então, como uma fé, no caso do cético, no procedimento científico, que era a cápsula, no uso dela e de quem a deu. E essas modificações foram extremamente similares à da mulher com o padre antes, à do pastor, etc, etc. E tal. Então, até um cético, né, tomando um remédio com confiança e fé, que é essa energia vital, energia psíquica e energia da fé, vital, ele desculpa, pode perfeitamente ter primitivo. efeito, porque... Como é que você explicaria, então, o efeito placebo? Energia vital. Como é que Se o você senhor explica, fosse então? à universidade, o senhor seria banido. Então, voltando ao nosso tema. Então, não existe... Quando se fala em correlação, isso não significa que haja causação. Então, o fato de muitas pessoas acreditarem em alguma coisa não significa que isso seja verdade. Casos claros e típicos, machismo, preconceito racial, preconceito contra os judeus, essas foram ideias que foram praticamente universalmente aceitas em toda a humanidade e ainda hoje temos severos problemas para erradicá-las, em grande parte graças à religião. Então, as pessoas têm a tendência, entre outras coisas, de ver causação onde só existe correlação. Então, por exemplo, o sujeito vai e reza. Depois ele melhora. O que ele acha? Eu melhorei porque eu rezei. O fato de ele ter melhorado depois de ter rezado não significa que ele melhorou porque ele rezou. Significa o quê? Significa simplesmente que ele melhorou depois que ele rezou. Se você quer saber a causação, você tem que fazer um outro estudo para saber por que ele melhorou, se a oração teve algum efeito nisso ou não. E, aliás, os estudos feitos sobre a chamada oração intercessória, uma pessoa reza para que outra melhore, todos deram ressonantemente negativos. Algumas pessoas pelas quais se rezavam ficavam até pior, mesmo que elas não soubessem. Ok. Olha, Daniel, depois eu quero saber, porque no nosso As Pessoas Falando na Rua, teve uma moça que falou assim, olha, a pessoa para ser ateu ou ateia, né, tem um motivo. Eu quero saber de você no segundo bloco. Nós vamos fazer um intervalo. Então, gente, Brasil das Gerais, dá para ser feliz sem Deus? O que você acha? Compartilhe com a gente. Quer fazer pergunta, quer fazer comentário? Olha, todos os nossos canais de comunicação estão aí. Tem meu site, tem telefone, tem o site do Brasil, o e-mail do Brasil das Gerais. Então, fique à vontade, tá? Olha, Maria da Conceição, do bairro Carlos Prates, de Belo Horizonte, ela falou assim, Roberta espiritualista. Meu filho não acredita em Deus, mas é uma pessoa ética, muito correta e que procura ajudar as outras pessoas. Nossa, que bom, né? Inclusive, queria te perguntar, existe espiritualidade no ateísmo?
há controvérsias. Pois é. Eu li muito sobre isso, viu? Achei super interessante. Um dos principais autores atuais sobre ateísmo, chamado Richard Dawkins, ele propõe que utilizemos o termo espiritualidade voltado a grandes sentimentos, grandes questões e tal. Eu discordo. Eu acho que, pelo menos em português, em inglês, em outras línguas que eu conheço, a palavra espiritualidade deriva da mesma raiz de espírito. E eu, como muitos outros ateus, entendo que não existe espírito. Tudo que somos, tudo que entendemos, tudo que jamais seremos está no nosso cérebro. O nosso cérebro morre, nós morremos com ele, enfim. Então, falar em espiritualidade na ausência de espírito, eu acho que não faz sentido. Agora, lembrando lá da moça na rua, que motivo? Existe algum motivo que te levou a ser ateu, alguma decepção, alguma coisa assim? Não. Então, eu sei que isso é estranho. Num país de 97% de pessoas que têm crenças em deuses, as pessoas tendem a perguntar por que é que você não acredita. Mas a pergunta, na verdade, tem que ser ao contrário. Por que você acredita? Porque as pessoas que não acreditam como eu só podem apontar, bem, os motivos para se crer são ruins. Só isso. Agora, ela cita aqui, Maria da Conceição, meu filho é uma pessoa ética. Como é que você enxergaria o mundo sem essa... digamos, ética cristã, se eu posso dizer muito dessa melhor. Forma, né? Sem preconceito contra mulheres, sem preconceito contra homossexuais. A escravidão teria acabado, talvez, alguns milhares de anos antes, se não fosse pelo clero ter apoiado a escravidão. Então, vamos olhar, por exemplo, a maior instituição cristã, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. As mulheres só entram no Vaticano para servir cafezinho. As mulheres deveriam ter orgulho de não ter contribuído com uma linha só da Bíblia, que diz que as mulheres têm que se submeter aos seus maridos, têm que ficar caladas na igreja. Essa ética machista, escravocrata. Quando a gente olha a época de Jesus e do Antigo Testamento, qual era de longe a maior injustiça daquela época? Escravidão. Quando as pessoas leem servo na Bíblia, na verdade é escravo. Cheio de escravos. Jesus usou os escravos em um monte de parábolas. Ele falou uma vez que não devemos ter escravos? Nunca. A escravidão para Jesus era uma coisa normal e boa. Se nós não tivéssemos a ética cristã, estaríamos pelo menos uns 2000 anos à frente em termos de ética. Você já leu a Bíblia toda? Já. O que você acha do mundo sem a ética cristã? Olha, na verdade, o que eu vejo é o seguinte, há uma questão que eu quis até colocar claro entre a fé e a religiosidade. Por quê? Porque todo ser humano, ontologicamente, ele tem dentro de si, isso aí já é passado de geração em geração, e inclusive na transmissão de características, né, através do genoma, não são só as características físicas. A gente passa, por exemplo, características psíquicas, dons, né? Quer dizer, Beethoven, com 4, 5 anos, já tocava piano, quer dizer, as coisas. Por outro lado, outra questão também que eu costumo dizer é o seguinte, o cérebro é um grande computador biológico da vida. Né? Ele fala sim ou não, né? Eu disparo o coração, então o coração fica mais lento. Né? Agora, o que é uma coisa imaterial, que é a mente humana, que é o psiquismo, que é o afeto e a força de vontade, né? Que são as 3 energias básicas do psiquismo, que é a intelectualidade, né? A afetividade e a força vital, aliás, força volitiva, né? Que vem de vontade. Então, pensar, sentir e agir. Como essa coisa imaterial, que é o pensamento, entristece quando o cérebro está faltando seus neurotransmissores. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação excessiva modifica o cérebro. E o cérebro, modificado, e também ele vai gerar uma forma diferente de mente. Então, eu não consigo imaginar um mundo onde não haja uma intercomunicação entre mente e cérebro humano. Uma entidade não material, que é essa energia da mente humana, com o cérebro humano. Né? Eu não consigo. Né? Vai contrariar todos os meus princípios. Né? Por outro lado, à medida que as pessoas que têm fé conseguem ter um controle do estresse, conseguir ter, além do dia a dia, uma forma de sentir paz de espírito e serenidade, isso é uma coisa fantástica. Né? Eu fico imaginando como é que deve ser o estresse do dia a dia para as pessoas que não têm uma fé. Né? Nem falo religiosidade, nem falo religiosidade, porque religiões elas têm uma história ruim, a católica com a Inquisição, essa briga com a ciência. Né? Eu tenho críticas, né? Apesar de eu ter uma doutrina cristã, e tenho mesmo,
Mas eu tenho uma série de críticas em relação a uma série de outras religiões. Eu acho que elas prestam uma série de serviço em determinados momentos. Há guerras, né? Em nome principalmente, de Deus, em nome das religiões. Em relação à ciência, principalmente, criando esse embate que a gente vai vendo até num debate como esse aqui hoje. Por outro lado, existem algumas experiências que elas determinam mudança muito grande. Se fosse há 20 anos atrás, eu mais novo, eu talvez estivesse num papel do Soto Maior aqui. Eu era radical, eu era um cientista que trabalhava com antimatéria, com PET scan, tomava com antimatéria. Então, a ciência me esclarecia tudo. Eu tive que passar por uma determinada experiência que me apresentou um outro lado da compreensão, e não só da explicação. Entendeu? E não só eu. Eu cito aqui 2 casos. Patrick Drouot era o maior físico quântico da França. Ele, quando casou com uma índia canadense, ele usou o chá de ayahuasca, que hoje em dia está debatendo no Supremo Tribunal americano, inclusive foi colocado como não droga, porque não dá dependência, né? Mas me parece que, a partir disso, hoje é uma pessoa que trabalha com regressão a vidas passadas, né? Então, eu acho que aquelas pessoas que tendem, às vezes, a ver muito a coisa de uma forma muito radical, de uma forma muito unidimensional, então tem que haver alguma experiência. Agora, nem todo mundo vai ter essas experiências. Eu acho que você está falando essa coisa de experiência, se eu não estiver enganado, o próprio Einstein, né? Que acreditou em Deus. Talvez no início da vida. Ele deixou uma série de cartas, deixando muito claro que a ideia de um Deus que olhava pelos homens, que se preocupava com eles, era extremamente infantil. Aliás, uma carta dizendo exatamente isso foi leiloada ano passado mesmo. Ele deixava muito claro que, olha, várias pessoas disseram, e é uma mentira que eu desmenti várias vezes, que eu acredito no Deus cristão. Isso não é verdade. Pois é, olha, até a Sônia, do Jardim Montanhês, falou assim, olha, Roberta, deixei de acreditar em Deus a partir do momento que coloquei um monstro no mundo. Minha filha, que hoje tem 30 anos, ela me traiu de tal maneira que eu não acredito mais em Deus. É o que você defende, você acha que se houvesse Deus, não teríamos tanta maldade nesse mundo, né? Um dos argumentos contra a existência de deuses bons é a existência do mal, chamado problema do mal. Pois é, mas você está dizendo isso, o Eduardo Aquino disse da experiência, né? Nós temos agora uma gravação com um pastor da Igreja Batista Central. Vamos dar uma olhada, porque ele teve exatamente essa experiência. Vamos dar uma olhada. Pois é, mas você está dizendo isso, o Eduardo Aquino disse da experiência, né? Nós temos agora uma gravação com um pastor da Igreja Batista Central. Vamos dar uma olhada, porque ele teve exatamente essa experiência. Vamos dar uma olhada. Vai lá. O homem, ele tem necessidade de adorar alguém, de adorar alguma coisa. Por quê? Porque ele foi feito assim por Deus. E se você não adora a Deus, alguma coisa você vai adorar. Mesmo aquele que se diz ateu, no fundo, ele vai adorar alguma coisa. Tem muitos que o Deus dele é o dinheiro. Tem muitos que o Deus dele é um time de futebol. Tem gente que o Deus dele é um esporte, é um carro, é um bem. Mas até o ateu, o Deus dele acaba sendo o ateísmo. Por que eu creio que Deus existe? Por causa do que ele fez na minha vida. Porque sociedade não faz, família não faz, faculdade não faz, psicólogo não faz, médico não faz, só Deus pode fazer o que ele fez na minha vida. Uma mudança completa de valores, de vida, de rumo de vida. Por causa disso, eu sei que Deus é real. Eu sou contra essa afirmativa. Deus não é responsável pelo sofrimento no mundo, muito antes, pelo contrário. Deus é amor. A única forma de manifestar amor é através de relacionamento. Como alguém pode amar sem se relacionar? Deus é uma pessoa, então Deus quer nos amar, mas para Ele poder nos amar, tem que haver uma aproximação, tem que haver um relacionamento. Comentar? Por favor. Bom, ele precisaria ser onisciente para saber que todos os homens têm a necessidade de adorar alguma coisa. Quando ele diz que um time é Deus, que o dinheiro é Deus, você pode dizer que são paixões. Eu concordo, dizer que são deuses, que são divindades, não. As pessoas têm paixões, isso é perfeitamente humano. Dizer que são deuses, isso aí é misturar alhos com bugalhos. E as mudanças pessoais, elas acontecem pelas mais variadas razões. Já que estamos aqui na área do psiquiatra, uma pessoa foi estudada por muito tempo, o início da psicologia, talvez, com o estudo de um sujeito chamado Phineas Gage. Ele trabalhava numa mina,
socando pólvora em buracos com uma barra de aço. Um dia ele socou a pólvora demais, a barra de aço saiu, atravessou a cabeça dele. E ele viveu para contar a história. Só que uma pessoa completamente diferente. Antes, uma pessoa cordial, ele se tornou completamente agressivo com todo mundo, se separou da mulher, começou a beber, falava palavrões. As pessoas mudam quando seus cérebros mudam. Seus cérebros podem mudar por causa de uma pancada, por causa de uma concussão, por causa de um desequilíbrio dos neurotransmissores. Muitas coisas podem mudar as pessoas. Mal de Alzheimer, a pessoa que está lá, como é que, se as pessoas são movidas por almas, como é que, com doenças degenerativas, de repente a pessoa perde a memória, ela muda a moral dela, ela muda a maneira de se relacionar com os outros. Por quê? Porque são mudanças que estão no cérebro dele. Quanto a esse Deus, suposto Deus que é amor, ele disse, entre outras coisas, quanto, porém, esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Achei isso que é amor, hein? Pois é, qual que é o sentido da vida para você, então? É o sentido que nós quisermos dar. Se eu quiser dar o sentido da minha vida a simplesmente trabalhar, esse vai ser o sentido da minha vida. Se for a minha família, é a minha família. Se for o meu hobby, é o meu hobby. Você tem família, filhos? Sim, eu tenho. Uhum. Na formação do seu filho, ele tem a liberdade de, se ele quisesse direcionar para uma crença, você permitiria? Toda. Agora, o que eu acho extremamente importante é que o que existe de educação religiosa feito com as crianças é doutrinação. O que se pega é como diziam os jesuítas, me dá uma criança aos 7 anos, eu te darei o homem. Por quê? As crianças acreditam em tudo que a gente fala para elas. Falar de divindades que elas não entendem, dizer que uma criança de 5 anos ou de 7 anos é cristã, é uma violência. Uma criança de 7 anos não pode ser nem comunista, nem monetarista, nem cristã, nem nada. É uma criança. E, no entanto, os religiosos fazem questão de doutriná-la para que, quando ela tiver maior, ela não consiga mais se separar disso. Eu faço questão de não doutrinar ninguém, nem a minha filha, nem ninguém. As pessoas têm que ser livres para fazer essa escolha quando elas tiverem maturidade para fazer essa escolha, e não antes. Uhum. Agora, Bernardete liga lá da cidade de Caeté, que fica aqui no interior de Minas. Falou assim, Daniel, quem você recorre em um momento de angústia, de dificuldade? Eu discordo de quase tudo que Freud dizia, mas uma coisa eu concordo entusiasticamente. Ele entendia que as divindades, em especial o Deus cristão, nada mais é do que uma substituição aos pais. É difícil perder os pais, é difícil saber que eles não vão estar conosco para sempre, é difícil saber que eles não são perfeitos, que eles não são nem os melhores pais do mundo. Então, quando as pessoas crescem, elas substituem esses pais por alguém que nos vai dar conforto, justiça, proteção, alguém a quem sempre podemos recorrer. Faz parte de crescer saber o seguinte, estamos sós, nós temos a nossa família, temos os nossos amigos, às vezes temos os pais, e é isso. Não precisamos inventar fantasias de outras coisas. Crescer é saber lidar com essa verdade. Ok, olha, o Aurélio, última que eu posso dar nesse bloco, a gente tem que fazer intervalo, ele falou assim, Roberta, vi na TV que quando os astronautas vieram da primeira visita à Lua e viram todo o espaço e sua perfeição, disseram que não era possível. Só alguém muito poderoso e especial poderia ter feito aquilo, pois era tão perfeito. Então, Aurélio, nós vamos terminar esse bloco. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje. O que você acha, hein? Dá para ser feliz sem Deus? Compartilhe com a gente. É fundamental, não tem a menor graça, né? Mesmo porque a gente recebe tanta coisa, mas depois a gente pede pessoal para responder para você. O que não tiver sido falado durante o programa, nossos contatos todos estão aí, tá? Bom, a Alessandra do bairro Santa Amélia, de Belo Horizonte, ela fala, olha, sou jornalista e Rosa Cruz, filosofia ligada ao Egito Antigo. Daniel coloca que a ciência não prova o Deus pelas questões da natureza, mas o Sol é uma emanação do Criador. Todas as filosofias antigas, Grécia, Egito, idolatravam o Sol por isso. Eduardo disse que o objetivo na Terra é o prazer, mas, na verdade, é a evolução espiritual. Querem comentar? Não, eu digo assim, o ser humano ele busca alegria, ele busca recompensa. Né? Então, na verdade, o ser humano, a princípio, a grande objetivo nosso era ser alegre, era buscar as coisas que nos recompensassem. O ser humano tem desejo, né, Eduardo? Não, que nos recompensasse, é chamado reforço positivo. Todo mundo quer alegria, não quer a dor. Né? Só que a gente é monitorado, a gente é domesticado, não somos nós, com os mamíferos, principalmente que tem um sistema de emoções e estresse mais envolvido, um sistema de recompensa ou de punição.
Né? Então, a própria religião ela se fez muito em cima disso, né? Religião católica, cristã, judaica, principalmente. Mas a questão, como o tema do programa hoje era, né, é possível ser alegre ou ter alegria, né, sem a presença de um Deus, eu vou até fazer nesse fechamento aqui, porque eu queria deixar até o que o Daniel, ele veio aqui com determinados objetivos de colocar, né, a parte dele aí, até para abrir mais espaço para ele, que eu já sou cliente de longa data, dizer que hoje, paradoxalmente, eu estou triste. Eu estou triste por estar aqui participando de um programa, ouvindo uma pessoa que é ateu, né, que tem todo esse ceticismo, e foi engraçado como eu fui me sentindo progressivamente durante o programa triste. Né? Eu respeito as opiniões, diverjo, a gente diverge e tudo, mas nem por causa disso eu estou sendo agressivo, eu estou desqualificando a formação dele científica. Mas existem outras formações na vida. Eu, aos 50 anos, porque aos 28 eu era né, eu só via depressão, neurociência, né, mas a vida me trouxe, graças a Deus, aos 51 anos e 6 filhos, me trouxe uma série, eu atendi 60 mil pessoas. Ainda que eu não fosse um cientista catedrático, ter ouvido e conversado, e nesse meu trabalho eu vi todos os fenômenos, e vou citar um deles aqui para abrir espaço para o Daniel. Quando você trabalha com a esquizofrenia, em que a pessoa ela tem uma ruptura com todos e quaisquer aspectos, né? A pessoa sai do AM que a gente vive e vai para o FM, mas dos trabalhos que foi feito, chamado Cartografia da Mente Humana, chamado Níveis Periféricos de Consciência, que hoje, cientificamente, a gente chama de memórias ontogenéticas, onto significa origens, né, e genéticas, que está, inclusive, estudando esses fenômenos, que é a reencarnação, que é... Então, quando se fez esse trabalho, ativou-se, através do PET scan, que é o exame, estuda a ciência, porque ele está aqui, uma visão científica, é a tomografia por emissão de pósitrons, que é eletro com carga positiva, e num ocidental drogado, num esquizofrênico em fase aguda de surto, e num oriental meditando, a área parietal, que é aqui, ó, nesse lado do cérebro, que foi ativada, era a mesma. Um no processo de uma doença psíquica, outro induzido por drogas que mudou a química e mudou a senso-percepção dessa pessoa, e o terceiro sem usar nada, num processo de meditação, num processo, né, dentro de uma cultura oriental, porque culturas, ele vai me desculpar, mas você tem milhões de anos que isso vem sendo feito. Né? E para desfazer, eu imagino, porque a tendência do ser humano é se tornar mais racional e menos afetivo, isso é uma evolução, porque o afeto ainda é herança de mamífero, né? E enquanto o córtex, né, mais desenvolvido é uma questão humana, mas isso tem que ser feito de uma forma progressiva, porque isso tudo está impregnado nas memórias periféricas. Né? E, por fim, dizer isso, que eu tive, em 94, uma experiência, numa época era extremamente científica, em que eu tive determinados tipos de vivências, né, que me levou a um estudo mais apurado também da energia da fé. Continuo dizendo que a gente é movido, por mais que discorde. Vitalidade, que é a questão física que nos faz levantar. O psiquismo, ou energia, né? E a energia da fé, com as 3 energias básicas que mantêm a questão da vida. E dizer isso, né? Do mesmo jeito que eu consigo uma alegria imensa, eu fico muito triste ao escutar uma pessoa que tem posições tão radicais, tão... Né? Então, eu... Mas isso, gente, acho que isso é rico, sabe? Ah, não, o debate é sempre rico. Eu só quis manifestar... São opiniões diferentes, baseado na questão do programa. Enxergar. Por isso que talvez a minha opção seja essa mesmo, de buscar a fé, porque isso realmente é o que abastece a minha alma. Com certeza. Né? A minha alma, falei para o Daniel também, abastecida pela fé. Não consigo e sempre disposto a escutar o contraditório. Mas, né? inclusive, Lógico. o trabalho de vocês, a associação que vocês criaram, a Associação Brasileira, né, de Ateus, e o número de ateus no Brasil vem crescendo muito. Eu até imagino que são pessoas que estão, usando uma maneira popular de falar, saindo do armário, que eram ateus, mas a gente sabe que existe uma discriminação muito grande. Inclusive, existem pesquisas aí, até da Veja, né, mostrando que há uma resistência muito maior contra ateus, até para outros grupos que sofrem discriminação, como os homossexuais, os negros e tudo mais, né? Quer dizer, essa associação vocês criaram para isso. Por quê? Claro, gente, isso faz parte, né? São formas diferentes de enxergar a própria vida, né? É isso que vocês querem, né? Isso. Um dos grandes objetivos da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos é buscar o lugar do ateu e do agnóstico na sociedade com uma posição digna, com uma posição a par com qualquer uma das demais. Que merece respeito. Sem dúvida.
Como você falou, uma das pesquisas da Fundação Perseu Abramo, ela dá rejeição aos ateus e agnósticos acima não só de homossexuais, como garotos de programa, prostitutas e até usuários de drogas. 41% das pessoas. Agora, vocês estão fazendo campanhas, começou a primeira fase em ônibus, né? Mas isso é em São Paulo? Isso. Então, diversos países do mundo imitaram um exemplo que começou em Londres, a chamada campanha dos ônibus de Londres, pondo frases em ônibus municipais. Então, nós iniciamos já a nossa fase de arrecadar fundos. Lá no nosso site tem uma série de frases. Os interessados podem financiar uma frase específica, né? Isso já aconteceu em Londres, Barcelona, Madrid, Itália, Estados Unidos, Austrália, uma série de outros países. Agora, eu sei que você veio a Belo Horizonte também e nos pediu, olha, eu quero falar sobre o tratado com o Vaticano, não é isso? Exatamente. Um dos objetivos muito importantes da associação, como deveria ser de outras entidades, é lutar pela efetiva laicidade do Estado. Um Estado laico é aquele que não só não tem religião, que é o nosso Estado aqui brasileiro. Teoricamente, desde o século XIX, o país não tem religião oficial e não poderia financiar nem privilegiar nenhuma em detrimento de outras. No entanto, em novembro do ano passado, o presidente Lula foi ao Vaticano, assinou um acordo exclusivo com o Vaticano que dá enormes privilégios à Igreja Católica. Dá dinheiro de todos os contribuintes para financiar bens móveis e imóveis da Igreja Católica. Isso, neste exato instante, está em tramitação na Câmara, onde precisa ser aprovado. Infelizmente, a mídia se recusou a pautar esse tema. E o que a gente vem vendo é que os partidários da aprovação desse acordo pediram até o regime de urgência para que ele seja aprovado, para impedir que isso seja discutido pela sociedade. A sociedade não está sabendo disso e, uma vez aprovado, nunca mais vamos poder voltar a ser um Estado laico. Terminando com a frase do Paulo Afonso, lá da cidade de Matozinhos, ele fala assim, Daniel, você teria coragem de pedir a Deus para que ele se manifeste para você e você vê-lo ou senti-lo? Faço um desafio. Se ele existir, qualquer Deus, dobre um dedo meu agora. Ou em qualquer outro dia que ele quiser. Ele não é onipotente? Não poderia fazer isso agora? Estranho, né? Um Deus que é onipotente, mas não quer fazer isso, para mim se parece muito com um Deus que não existe. Uma frase para terminar o programa, Eduardo. Eu só vou dizer o seguinte, a alegria na vida, a possibilidade de uma vida além dessa, né? Eu, muito tempo, questionei Cristo, sabe? Mas, quando depois eu passei a estudá-lo, inclusive a doutrina dele, os conhecimentos dele, eu vou dizer, né, pro público, né? Eu sou um cientista com muita fé, trabalho cientificamente, trabalho também pesquisando. Eu tenho quase umas 300 horas gravadas com pacientes que tinham mediunidades ou abuso de drogas, tudo, porque eu gosto muito de trabalhar com essa área chamada níveis periféricos de consciência. Tem cientistas do mundo inteiro trabalhando isso, nós temos grandes centros, inclusive no Colorado. Então, acho que a polêmica existe. Hoje a gente, né, teve uma discordância absoluta, mas eu respeito tudo. Mas, principalmente, eu não abro mão nem da minha fé, né? Não abro mão desse caminho que é difícil, que é quando você trabalha fé e ciência, e acho que as duas coisas são complementares. E a tendência é que um dia essas coisas acabem se fundindo. Você já não acredita nessa complementação, né, Daniel? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sempre que a ciência cria conhecimento a respeito da religião, ela o nega. Ok, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês de casa, obrigada demais. Programa de amanhã, mais um assunto polêmico. O que você acha do toque de recolher? Olha, são crianças e adolescentes, elas não podem ficar fora de casa depois de um determinado horário. Varia até as 8 da noite, tem cidade que é depois de meia-noite, só se estiverem acompanhadas dos pais. Algumas cidades brasileiras já estão adotando essa medida. Em Minas, são 3 cidades que você vai conhecer amanhã no programa. Agora já vai pensando e compartilhe com a gente. Então, é Brasil das Gerais, nesta terça-feira, às 7 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Desculpa, Daniel, mas ó, tchau.